Olá, boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, 11 de maio. Eu sou Fabrício Binder e te faço companhia a partir de agora. Confira os destaques de hoje. Você vai ver mais uma entrega de alimentos da live solidária do Padre Reginaldo Manzotti, dessa vez no Rio Grande do Norte. Dentro do Plano Nacional de Vacinação, mais de 8 milhões de doses devem ser distribuídas pelo país esta semana. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomenda a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. E na nossa coluna sobre empreendedorismo, uma consultora do Sebrae explica tudo sobre a Semana MEI, que começou nesta segunda-feira no formato online. Tudo isso a partir de agora no Pauta Aberta. E a gente começa falando de solidariedade. Os alimentos arrecadados na live solidária do Padre Reginaldo Manzotti estão chegando em todo o Brasil. Veja como foi a entrega no Rio Grande do Norte. 20 toneladas de alimentos que fazem parte das 256 toneladas arrecadadas na live solidária Compromisso de Amor do Padre Reginaldo Manzotti chegaram à Caritas Diocesana de Caicó, no Rio Grande do Norte. A caridade como fruto de justiça é um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. E neste tempo de pandemia, o que não falta por aqui é humanidade. Essas cestas são distribuídas aqui na nossa diocese, no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos compartilhar essas cestas com a Arquidiocese de Natal, com a Diocese de Mossoró e com famílias acompanhadas pela Pastoral da Criança, pela Sociedade de São Vicente de Paula, os Vicentinos e outros grupos e pastorais de nossa diocese. Então somos gratos ao Padre Reginaldo, somos gratos à TV Evangelizar, sobretudo aqueles e aquelas que fizeram suas doações durante a live. A paróquia de Nossa Senhora do Ó, na cidade de Serra Negra do Norte, que fica a quase 50 quilômetros de Caicó, também recebeu a doação para ajudar a comunidade. O meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos os que doaram e que conceda saúde, paz e muita alegria. Muito obrigado a todos. A Pastoral da Criança de Caicó recebeu 700 cestas básicas para atender as famílias assistidas. Venho falar aqui da alegria que fomos contempladas com 700 cestas básicas para nossas famílias, das mais variadas paróquias que a nossa diocese atende. Dom Antônio Carlos, bispo diocesano de Caicó, falou da importância da partilha nesse momento tão difícil que todos estão enfrentando com a pandemia. Tempos duros como esse, tempo de pandemia, são tempos também propícios para gerar em nós a solidariedade. A solidariedade nos faz sentir a dor do irmão e perceber que eu posso fazer alguma coisa para aliviar a dor do irmão. Quando eu partilho o pão com o irmão, eu reconheço que o outro é meu irmão, porque Deus é nosso Pai. Somos filho no Filho, irmãos no Senhor. Por isso somos gratos. Eu agradeço em nome dessas famílias que serão beneficiadas e queremos rezar por vocês, para que vocês continuem evangelizando, fazendo bem, sendo solidários com os irmãos. Que tudo isso seja para a maior glória de Deus, para que cada vez mais o amor de Deus possa se espalhar por toda a terra. Gratidão a vocês da Associação Evangelizar é Preciso. Muito obrigado, Padre Reginaldo Manzotti. Que desça sobre vocês, por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês fiquem em paz e que a alegria do ressuscitado possa ser a força de todos nós. Amém. O Plano Nacional de Vacinação começa a semana com a notícia de um reforço importante no volume de vacinas contra a Covid-19. Mais de 8 milhões de doses devem ser distribuídas pelo país esta semana.
Nesta semana, o Ministério da Saúde deve receber 8.200.000 doses da vacina contra a Covid-19. São 4.100.000 doses da Coronavac, 3.500.000 doses da AstraZeneca e 629.000 do imunizante da Pfizer. Essas doses se somam às quase 78 milhões de doses já distribuídas. Incentivamos que todos os brasileiros continuem a se imunizar, incentivamos que estados e municípios sigam o Plano Nacional de Imunização para que a gente consiga, de forma mais rápida e mais eficiente, a vacinação e imunização de todos os brasileiros. Nesta segunda, o Ministério da Saúde já havia distribuído 1.100.000 doses da vacina da Pfizer. O imunizante é destinado à primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente e pessoas com deficiência permanente. Todos os estados e o Distrito Federal recebem o imunizante de forma proporcional e igualitária. A vacina da Pfizer precisa ser armazenada em baixas temperaturas e aplicada em até 5 dias. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que a aplicação do imunizante seja feita apenas nas unidades de saúde das capitais brasileiras. Há pouco mais de um ano foi criada uma rede de pesquisa que envolve 116 projetos e 65 milhões de reais em investimentos públicos. Os primeiros resultados dessa produção científica no combate à pandemia começaram a ser apresentados nesta semana. Como o PCR, que introduz um cotonete nas narinas, um teste molecular que utiliza cores na leitura do resultado, foi desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás para a detecção da Covid-19. Esse foi um dos 116 projetos apoiados pelo governo no enfrentamento à pandemia. As pesquisas também envolvem uma vacina totalmente nacional, que já saiu do tubo de ensaio e se encontra em fase de testes em Camundongos, na Universidade Federal do Paraná. Essas partículas se mostraram bastante eficientes em ativar a resposta imune. Elas foram seguras, ou seja, nenhum dos animais apresentou reação adversa. Essa rede de pesquisa envolve universidades federais e particulares, institutos, hospitais e laboratórios públicos e privados que trabalham para encontrar alternativas em resposta à pandemia. No começo do ano passado, o governo federal liberou 65 milhões de reais para essas iniciativas. Nesse momento, o que nós oferecemos à sociedade brasileira é o investimento em pesquisas. Não há outro caminho que não a ciência para que encontremos as soluções para o enfrentamento das questões sanitárias e, sobretudo, de uma situação pandêmica como essa. Nós temos aí cientistas extremamente capacitados no país que nos dão diretrizes do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desde fevereiro do ano passado. Um estudo coordenado pela Fiocruz confirma que as crianças têm uma taxa de transmissão do coronavírus menor do que a dos adultos. O estudo mostra que é mais frequente que os adultos transmitam Covid-19 para as crianças do que as crianças funcionem como fonte de transmissão da doença. Esse estudo, liderado pela Fiocruz, contou com a participação também de pesquisadores da Universidade da Califórnia e do Instituto de Medicina Tropical de Londres. Inicialmente, imaginava-se que as crianças poderiam ser grandes transmissoras da Covid-19, porque normalmente quando elas pegam Covid, elas são assintomáticas ou têm sintomas fracos da doença. Além disso, as crianças têm mais dificuldade de seguir de forma rígida os protocolos de prevenção contra a Covid. Mas esse estudo comprova que, na verdade, elas têm uma baixa transmissão. Esse é um indicativo positivo no sentido de reabrir as escolas, segundo os pesquisadores. Mas eles alertam que é importante que os profissionais de educação sejam imunizados e que as medidas de segurança sejam seguidas. O estudo acompanhou cerca de 320 crianças que foram aí num centro de saúde da Fiocruz. Essas crianças eram testadas para a Covid-19 com testes sorológicos, aquele feito com amostras sanguíneas, que avalia a resposta imunológica, e com testes que tiram as amostras do nariz e da garganta. Essas crianças eram testadas e também adultos e adolescentes que moravam com essas crianças também foram testados e acompanhados. A conclusão é que a resposta imunológica aparecia primeiro nos adultos, indicando que essa transmissão aí era dos adultos para as crianças.
Governadores do Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul e o prefeito de Florianópolis participaram de uma audiência pública do Senado para discutir ações contra a Covid. Veja como foi. Os governadores foram unânimes em relatar a redução de internações pela Covid-19 em seus estados. A grande preocupação agora é conseguir mais vacinas para acelerar o plano de imunização. Nós precisamos de pluralidade vacinal, muitas alternativas vacinais, considerando o tamanho do nosso país. Entre as frentes de atuação defendidas pelos governadores está a intermediação para que a vacina russa Sputnik seja aprovada pela Anvisa. O consórcio de governadores do Nordeste comprou 37 milhões de doses do imunizante russo. O governador do Piauí, Wellington Dias, apresentou um parecer elaborado por cientistas brasileiros que comprova a eficácia da Sputnik. Ele defendeu a análise dessa documentação pela Anvisa. O que a gente precisa agora é agilizar uma solução. O que a gente está pedindo é que esse relatório dos cientistas brasileiros sejam tomados ad hoc, como permite a RDC 470, para efeito de nova apreciação. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, falou também sobre a preocupação com a falta de insumos nos hospitais, principalmente os kits de intubação. Esses insumos subiram drasticamente, você tem acompanhado produtos que eram vendidos a X reais, multiplicaram por 5, 6, 10 vezes. E nós estamos trabalhando numa fração de 2, 3 dias. E isso é um risco enorme. Vocês que são da área de saúde sabem que é muito preocupante o estoque pequeno que nós temos hoje do kit intubação. E o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou hoje como vai ser a fase 3 da campanha de imunização contra a Covid-19 na capital do Paraná. Eu solicitei ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a fase 3 do Programa Nacional de Imunização, formalizada por ofício, se dê a todas as pessoas entre 59 e 50 anos, de maneira ampla, irrestrita e democrática. Por que isso? Para nos livrar da burocracia e, ao mesmo tempo, para multiplicar a possibilidade da vacinação. Deste modo, podemos vacinar desde já professores, policiais, motoristas, cobradores de ônibus, condutores de ônibus e todos os profissionais que, tendo a faixa etária entre 50 e 59 anos, serão amplamente e rapidamente imunizados. Imuniza já Curitiba, imuniza já todo o Brasil de maneira inteligente e rápida. E a Anvisa pediu para suspender a vacinação de grávidas com o imunizante AstraZeneca Fiocruz. A repórter Malu Piccoli tem as informações. Oi, Fabrício. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pauta Aberta na tarde dessa terça-feira. Eu começo hoje com um alerta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou, na noite desta segunda-feira, a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. Agora, as pertencentes a este grupo só podem tomar a vacina da Coronavac e da Pfizer. A Anvisa não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil a partir do uso da vacina da AstraZeneca, mas determinou que a bula do produto seja seguida. O texto diz que, abre aspas, o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente. Fecha aspas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Fabrício. Confira agora como fica o tempo nessa terça-feira em todo o Brasil. O avanço de uma frente fria no sul do Brasil vai deixar o tempo instável no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A previsão é de chuva forte em algumas áreas nesta terça-feira. Por causa da entrada de umidade por toda a faixa leste do Nordeste, o amanhecer vai ser nublado no litoral de Alagoas com chuva frequente. Por toda a faixa entre o Pernambuco e o Sergipe, a chuva pode acontecer com forte intensidade. Por causa da massa de ar seco, o tempo vai seguir firme em Mato Grosso do Sul, Goiás, norte de Rondônia e sul do Tocantins.
As instabilidades vão seguir atuando entre o norte do Brasil e a faixa norte do Nordeste. Há risco de chuva forte a qualquer hora entre o Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí e em Fortaleza. O amanhecer pode começar nublado no norte do Rio Grande do Sul. O sol vai aparecer entre muitas nuvens e chove a qualquer hora, também no centro-sul do Paraná. Em Natal, João Pessoa e Salvador, o dia será marcado por sol, com chuva rápida e passageira. No oeste baiano, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e por todo o Espírito Santo, a terça-feira será marcada por sol, calor e tempo firme. A mínima prevista para esta terça-feira em Campo Grande é de apenas 18 graus. Faz 13 graus em São Paulo, 14 no Rio de Janeiro e 15 graus em Florianópolis. A máxima chega aos 27 graus em São Paulo, faz 30 graus no Rio de Janeiro, 29 em Vitória e 32 em Belém. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco, no nosso quadro sobre empreendedorismo, as informações sobre a Semana MEI do Sebrae, que já está acontecendo. Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa terça-feira, 11 de maio. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o Brasil. Terça-feira é dia da nossa coluna sobre empreendedorismo. Está acontecendo a Semana do Microempreendedor Individual, um evento online promovido pelo Sebrae que tem o objetivo de capacitar milhões de MEIs em todo o país. Veja o que diz a consultora do Sebrae. Olá, o Sebrae promove de 10 a 14 de maio a Semana do MEI. É uma semana totalmente online e gratuita. E ela é repleta de muito conteúdo. Esse ano nós dividimos a Semana do MEI em temas por dia. Então, na segunda-feira, nós vamos trazer para o microempreendedor individual conteúdo de inspiração. Na terça-feira, nós vamos falar de comportamento do consumidor e oportunidades de mercado. Na quarta-feira, são dicas de como começar certo. E na quinta-feira, um dia especial só para falar sobre finanças, como você pode fazer a sua gestão financeira. E depois finalizamos na sexta-feira com conteúdo de marketing e vendas. A Semana do MEI ela é muito importante para o microempreendedor individual e para quem deseja abrir uma empresa. Porque só no Brasil nós temos mais de 12 milhões de MEIs formalizados. Aqui no Paraná, são mais de 700 mil MEIs formalizados. E então, é muita gente precisando de informação e que precisa de dicas. E o Sebrae está aqui para te ajudar. Então, onde você pode fazer a sua inscrição? No nosso site, no www.sebrae.com.br/Semana do MEI. Reforço que toda essa semana com capacitação gratuita para você que é microempreendedor individual e para quem deseja abrir a sua empresa. Eu volto a conversar com a repórter Malu Piccoli, agora sobre o desejo de muitos brasileiros de escolher a vacina contra a Covid-19. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Agora eu volto com uma informação bem interessante. Olha só, um levantamento feito pela Paraná Pesquisas mostrou que, se pudessem, os brasileiros escolheriam qual vacina tomar. A pesquisa foi feita este ano e apontou que 70,2% dos brasileiros gostariam de poder escolher qual vacina contra a Covid irão receber. Para outros, 29,8%, a escolha é indiferente. Entre os entrevistados, a vacina mais mencionada foi a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela foi citada por 23,6% dos entrevistados como a favorita. Já a vacina da AstraZeneca Oxford foi preferida por 21,2% dos participantes da pesquisa. Quase um empate técnico entre as duas vacinas, né? Bom, a vacina americana da Pfizer foi escolhida por 11,3% dos brasileiros e a da Johnson & Johnson por 9%. Lembrando que, pelo menos pelo próximo ano, ainda não será possível escolher a vacina, já que para a maioria da população o Ministério da Saúde distribuiu as doses conforme vão sendo entregues pelas farmacêuticas, sem distinção. Somente nos casos específicos, como os grupos de risco, é possível, por enquanto, trocar uma vacina pela outra. Eu volto com você no estúdio, Fabrício. Obrigado, Malu.
E você vai ver agora uma reportagem que mostra as curiosidades sobre a colheita de melancia no noroeste do Paraná. Olhando de cima, pode ser difícil de identificar a cultura, mas basta olhar mais de perto para ver as belezas do campo. Esta lavoura de melancias fica no município de Paranapoema, na região noroeste do Paraná. Nesta safra, são cerca de 34 alqueires da fruta, que devem render até 90 toneladas por alqueire. Esse ano nós estamos numa safrinha assim, que é considerada não como safrinha, safra, né? Tem uma boa sanidade, né, a cultura. Esperamos que vai ser de boa produtividade, né? Os preços também são animadores, para dar um fôlego a mais para a gente continuar na atividade. No Brasil, a região Nordeste lidera a produção de melancia, com mais de 36.800 hectares. Já entre os estados, o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, com mais de 18.500 hectares de área cultivada. A cultura da melancia tem suas particularidades, né? Ela tem algumas dificuldades, algumas pragas que acabam dificultando um pouco o plantio dela, mas é uma cultura bem rápida. Então a gente consegue ver o resultado fácil e deixa a gente bem feliz conforme o plantio vai rolando. O Eli e o irmão dele decidiram investir na melancia há 20 anos e são pioneiros na região no plantio direto. Diferente de outras culturas que enfrentam a escassez de mão de obra, a produção da fruta na propriedade gera empregos todos os anos. Para dar conta do trabalho, os produtores precisaram contratar 9 pessoas para a colheita. O serviço é pesado e deve durar mais cerca de um mês. Para colher melancias não basta ter força nos braços, é preciso também conhecer bem a fruta. Por isso, a mão de obra é especializada. Os produtores aqui, apesar de familiar, eles gostam bastante de procurar novidades. Então, para não sofrer com essa falta de mão de obra regional, eles procuraram longe, né? Então, o pessoal vem de Goiás aí, até pela técnica de colheita e por não ter gente aqui na região. O Nilvo é um dos trabalhadores que vem de Goiás. Já faz 14 anos que ele presta esse serviço na propriedade. Nós já conhecemos, que já é acostumado, né? Aí só de olhar já conhece se está madura ou verde. Eles fazem isso a vida inteira, sabe colher o fruto que está maduro, né? E o tamanho, né? A gente começa primeira, segunda, terceira até quarta panha, né? E esse pessoal sabe decor e salteado fazer esse serviço, né? Além de aplicações preventivas e manejo adequado, a produtividade da melancia depende muito do fornecimento de água. Mas não dá para contar só com a chuva. As pessoas que querem entrar nessa atividade têm que estar bem preparado, né? Tem que ter equipamento para tocar, né? Porque não é só plantar, né? Se você não tiver um conjunto de irrigação, você não consegue fazer nada, né? Que é uma cultura que exige muita água, né? O resultado da dedicação dá para ver na qualidade da fruta. Tudo que é produzido aqui tem destino certo. A comercialização é feita para a região de Maringá e também para o Rio Grande do Sul. A melancia é uma das culturas que particularmente eu mais gosto, apesar de ela mostrar o resultado assim em pouco tempo. Então é gostoso de cultivar ela. É difícil alguém que não olha a fruta, que não quer degustar, né? É muito interessante isso também. Pauta Aberta termina agora. Você continua acompanhando a nossa programação. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!